Uma honra aqui também contar com a presença da professora Misabel de Abreu Machado Derzi, uma grande referência para todos e todas nós. Professora Misabel, que é um ícone aí do direito tributário, doutora em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela é professora titular de Direito Financeiro e Tributário da Universidade Federal de Minas Gerais, professora também da Faculdade de Direito Milton Campos, foi relatora geral da Comissão de Simplificação e Revisão da Legislação Tributária do município de Belo Horizonte, é fundadora e presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, a ABRADT, com sede em Belo Horizonte, membro da Associação Brasileira de Direito Financeiro, a BDF, membro de diversas associações importantes aí do Brasil e do exterior em direito tributário. A professora Isabel também, além da brilhante advogada que foi procuradora-geral do Estado de Minas Gerais e foi procuradora-geral do município de Belo Horizonte. E é uma honra recebê-la. A professora Isabel vai falar sobre a emenda constitucional 132 de 2023 e o federalismo. Professora Isabel, é uma honra poder ouvi-la e aprender um pouco com a sua vasta experiência. Passo a palavra. Muito obrigada, professora Rita. Eu quero saudá-la e a todos que se encontram aqui neste painel, ao doutor Blackout, minhas homenagens à NEP, agradecendo o convite que me foi formulado, ao doutor Leonardo Cunha, o grande mentor deste encontro, deste evento também, né? E saudar os palestrantes e professores, professora Meiel e professor Robson, que fizeram as suas considerações tão firmes, eh, proficientes, inteligentes, e com elas eu aprendi e continuo aprendendo sempre. É uma honra para mim estar aqui e estar a ouvi-los. Muito obrigada por suas intervenções e interferências. Realmente, nós tivemos uma expectativa enorme, né, com a reforma que veio com a emenda 132, mas uma coisa me ficou bem clara. Eu que sou muito federalista e federativa, eu sei que fomos derrotados. Comigo, todos aqueles que têm espírito federativo. E eu tenho espírito federativo porque eu acho que é uma necessidade do nosso país, que vive em uma democracia intermitente. Nós temos períodos, né, de ditadura, e, na verdade, o federalismo é uma técnica, já dizia Madison, há 200 anos atrás, de distribuir o poder pelo território nacional. Eu não quero de jeito nenhum ver repetido o 8 de janeiro, mas ele pode se repetir. O que me surpreende, eu digo, estou decepcionado, é que esse projeto tão unificador, tão uniformizador, tão concentrador de renda e de poder na União, está sendo aprovado neste governo, que é um projeto anterior, de outro governo. Eu esperava que o governo Lula estimulasse a federação e a convivência e a cooperação entre os estados e municípios da Federação Brasileira. É importantíssimo para a União que isso ocorra, né? Uma união forte é uma união forte de entes federados fortes. Isso é vital para mim. Então, eu fico, eu já aceitei, como diz a professora Miriel, perdemos, perdemos, foi uma batalha perdida. Eu estou aqui na ANEP e eu sei que os professores de processo têm a competência federalizada, né? Tudo é um código de processo. Quando é o processo judicial, nós temos as normas editadas pela União. E não sei se os professores de processo estão preocupados
com a federação ou com o federalismo, mas isso não ocorre no direito tributário, porque tributo é ligado, umbilicalmente ligado à essência de uma autonomia estatal. Então, não é por outra razão que na Europa, né, nos tempos atuais, inclusive, nenhuma mudança legislativa que seja referente a tributo pode vir sem a unanimidade. Então, o Parlamento Europeu usa outros órgãos menos qualificados para aprovar outras matérias, mas não a tributária, porque isso vai na essência de todo o ente estatal. E é isso que foi atingido aqui. Mas eu já lhes digo, eu não tenho esperança de que esse ponto que é tão essencial, porque o federalismo é cláusula pétrea, como nós sabemos, na Constituição da República, e que está dentro, e foi atingido dentro da emenda constitucional 132, eu não acho que este ponto será revisto ou será reformulado. Não tem nenhuma esperança em relação a este tema e em relação a este assunto, né? Simplesmente perdemos. Estamos em uma época em que, doutora Rita, se falou muito foi em simplificação, o que se falou muito foi em uniformização, o que se falou muito é nessa necessidade de estándares, de padrões. Vamos prosseguir com a inteligência artificial, é tudo a mesma coisa, né? O próprio Código de Processo, só em homenagem aos nossos grandes processualistas, né? Ele tem uma parte insistente. Nós temos hoje uma cultura de precedentes, mas não só e não apenas pelo gosto da uniformização, mas sim pelo gosto da equidade, da isonomia, da segurança, de garantirmos, né, que a mesma decisão seja tomada para casos similares e casos iguais. Aqui a questão é outra, a questão é diferente. E por mais que desejemos que a CBS seja normatizada de forma muito próxima ao do IBS, nós vamos ter que todo esse projeto foi feito com a propaganda do IVA dual. Então, professor Robson, vamos conviver, sim, com as diferenças, porque não é possível que uma lei complementar federal, uma única lei complementar federal, vá padronizar todo o IVA. Então, não seria IVA dual. Então, nós temos claramente uma diferença. O IVA existe. Nós estamos trabalhando. A emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional 45 é que propunha um IVA nacional único com competência única da União. Isso caiu lá atrás. Houve a fusão da PEC 45 a 110, que corria pelo Senado, e nós passamos a falar no Brasil inteiro de um IVA dual, né? Eu acho que a União não pode aceitar, e nem vai aceitar, que dentro do comitê gestor, que é composto de estados e municípios, ela passe a se curvar às regras ditadas no comitê gestor. E não vai acontecer isso. Então, a harmonização entre CBS e IBS vai ser feita na medida do possível. Eu acho que, provavelmente, essa lei complementar ou essas leis complementares que virão terão uma parte comum, grandes princípios comuns, mas várias possibilidades de diferenciações que vão, de fato, ocorrer na prática, porque o IVA é dual. A proposta não é de IVA único, não é de. Então, a simplificação, né, vem por meio de uma técnica em que os estados, como disse o professor Robson, e municípios estarão dentro de uma tal competência compartilhada.
A competência não é compartilhada. Competência para instituição e regulação do IBS é federal, é lei complementar federal que vai correr pelo Congresso Nacional. Não tem dúvida, isso é. O que há é só uma margenzinha para alíquotas de estados, Distrito Federal e município. O que se fala ainda é de um compartilhamento, aí sim, né? De arrecadação, de administração infralegal do tributo, do CDS, entre estados e municípios, e aí sim, dentro do comitê gestor. Né? Então, nós vamos ter a tendência, né, professora Neide, que com o passar do tempo tenhamos normas diferenciadas em certos aspectos para a CBS e em outros aspectos para o IBS, porque é um IVA dual e que deixou de ser, né, aquele IVA que se esperava e a promessa que veio por meio de um IVA. Né? Acho que os estados e municípios perdem a sua essência política, não podem mais conceder nenhuma renúncia fiscal, nenhuma isenção. Se envolveram-se todos eles, viu, professor Blackout, em uma espécie de competição tributária e fiscal em razão da política federal. Os estados há muito tempo, eles não podem emitir moeda, eles não têm recursos financeiros e orçamentários. Quem tem é a União. A União é que comanda a política monetária nacional, a política fiscal nacional, a política cambial nacional. Os estados e municípios são sujeitos a isso. E há vários anos nós convivemos com os juros mais altos do planeta. E os estados, então, se envolveram em uma competição de renúncias fazendárias, até por sobrevivência, sem poder financiar as próprias empresas para que elas se instalassem nos seus territórios, os estados se envolveram em renúncia para atenuar esses juros altos. Quer dizer, aos estados não era possível dizer, olha, vão lá para o BNDES, que eu vou te dar um subsídio, como fez a União várias vezes, para várias empresas, nesse seu financiamento. Eu pago a diferença entre os juros do mercado e os juros que lhe serão cobrados. Isso não acontece no âmbito estadual. Os estados tinham que enfrentar a fuga de empresas para outros estados que têm mais logística, principalmente Norte e Nordeste. Eles precisam perder feio, como perderam muito nesta guerra, né? As empresas se deslocando dos seus territórios. Então, os estados se envolveram, de fato, às vezes ilicitamente, como nós sabemos, em uma guerra fiscal por sobrevivência. Mas não fizeram isso, né, tão inocentemente como se supõe. Nós deformamos o ICMS, que é o grande tributo dos estados, né, há muito tempo, há muitos anos. Então, para compensar a renúncia fiscal que estavam concedendo para novos investimentos em seu próprio território, os estados começaram a deformar a não cumulatividade do ICMS. E fizeram isso com toda a força durante os anos todos pretéritos do ICMS, e eu lamento dizer que toda essa promessa de um verdadeiro IVA, de uma verdadeira não cumulatividade, já está frustrada na própria emenda constitucional 132. É isso que eu lamento profundamente, né? Reconhecer com todos os senhores. Então, quais os grandes pontos do ponto de vista federativo? O que deve haver no comitê gestor é só norma infralegal, né? Infra porque a lei complementar ou as leis complementares é que vão ditar, nós estamos no Estado de Direito, ou a lei complementar é que vai ditar as normas mais relevantes. No Congresso Nacional, nós já temos na Câmara
uma prevalência dos estados mais ricos, que são os mais populosos. Então, São Paulo tem maior número de deputados, é a regra, né? Porque ali é a representação proporcional. E o que acontece? Vão se fazer as leis complementares. Os estados e municípios e distritos estão proibidos de qualquer benefício, de qualquer isenção. Qualquer renúncia, benefício fiscal ou tributário advir, né, nas leis complementares, nos limites permitidos na própria Constituição. Então, o nível dessa renúncia subiu. Isso quebra muito o modelo atual. No modelo atual, estados e municípios têm autonomia para ditar a política tributária, tanto que a Constituição prevê atualmente a possibilidade de concessão previa de benefícios fiscais, incentivos por meio dos convênios interestaduais com quórum superqualificado por unanimidade. Para quê? Para que o menor Estado brasileiro não se sentisse prejudicado. Isso acabou, né? A União ganha com isso muito, porque hoje os estados não conseguem, não vão poder conceder nenhum benefício, renunciando à própria receita, que se fez uma propaganda, né, professor Robson, enorme no Brasil. Eu me lembro assim, dos repórteres ou jornalistas da Rede Globo fazer o seguinte propaganda. Engraçado, os estados fazem benefício com chapéu alheio, ou seja, faz uma renúncia tributária para ter efeito no imposto de renda. Porque o que se dá? Como nós sabemos, os estados renunciam a uma receita tributária para investimento, mas não fazem com chapéu. Eles renunciam com o próprio chapéu. Renunciam ao ICMS. Os estados abrem mão do ICMS. E o que a nossa lei diz em relação a isso? Leis federais, aprovadas pelo Congresso Nacional. Se o Estado renuncia à sua própria arrecadação, e se essa renúncia em favor daquela empresa, para que haja investimento, mais emprego, expansão de negócio, não é lucro, porque tem que ser contabilizada numa reserva à parte, reserva de investimento, jamais podendo ser distribuída com essa reserva aos investidores, às empresas, porque trata-se de uma reserva que está presa a um projeto de expansão. Então, isso não é lucro apropriável pelo privado, é parte da receita estadual, que, na minha opinião, é imune. Por isso que o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro não podem atingir essas parcelas, não poderiam atingir essas parcelas. Com a extinção da possibilidade de os estados se protegerem, ditando a própria política tributária, esse problema para a União desapareceu. Acabou isso. Só a União cuida de tudo isso, né? E dificilmente nós vamos ter maior justiça e igualdade no país. Os estados que vão sofrer mais são exatamente os estados do norte, nordeste, menos centro-oeste, um pouco menos. Por quê? Porque nós vamos ter as leis complementares federais regendo o CBS, regendo o IBS, e não poderão ser iguais. Aí eu acho que um IVA dual mesmo, as diferenças vão ter que ser harmonizadas da melhor forma possível. Mas, como disse a doutora Miriel, a professora Miriel, cuidado com esse comitê gestor. Ele vai legislar do ponto de vista infralegal, mas quem está no comando é o Estado mais rico, que é exatamente o mais populoso. O quórum não é a unanimidade dos estados. O quórum é 50% da população.
mais de 50% da população brasileira. Então, se o comitê gestor fizer uma interpretação das leis desfavorável a Alagoas, a Pernambuco, a Ceará, que se dane esse estado do norte e do nordeste. Por quê? Ainda que se unam todos do norte e do nordeste, vão perder. Unidos não tem mais de 50% da população brasileira. Já o sudeste e o sul, juntos, mandam. Então, o federalismo brasileiro, cooperativo, de solidariedade, na minha opinião, foi afetado. Isso é tão sério, tão relevante, que o governador do estado de São Paulo, o senhor Tarcísio, enquanto não se fez um quórum dessa espécie, desse tipo, foi à mídia e disse: São Paulo está fora, não tem discussão com esse comitê gestor, à época se chamava Conselho Federativo. Não vou aceitar. Então, São Paulo, o estado mais rico da federação, todos se uniram e falaram: você quer mesmo? Eu quero que eu mande lá. Pronto. Por incrível que pareça, eu sei que a professora Meriel é lá de Pernambuco, né, professora? E o professor Robson é de Rio Grande do Norte. Gente, essas regiões são os juristas mais inteligentes do Brasil. Onde é que estava Ponte de Miranda? Rui Barbosa? O que é Rui? Rui Barbosa. Muito bem. Mas o que há em tudo isso, o que eu lamento profundamente, viu, professora Rita, é que se nós não estimularmos a cooperação e a integração entre os estados da federação como um todo, e se essa diferença se acentuar, pode haver risco à integridade territorial. Nós já estamos lá na Amazônia, na região da amazônica, aquela promiscuidade lá próxima, né? Colômbia junto com Venezuela, junto com a parte territorial. Eu não sei o que pode acontecer. Então, eu sou federativa porque eu sou pelo Brasil e eu lamento dizer que nosso péssimo governador de um chamado Zema, recentemente, foi no ano passado, teve uma fala a mais desastrosa que eu conheço, chamou, só que ele fez o que ninguém faz. Eu nunca vi um governador de São Paulo, sempre inteligente, fazer algo como esse de Minas fez. O que ele fez? Chamou para Minas os estados que são do Sul e do Sudeste. Diz que os outros estados, nos outros, o povo vive de Bolsa Família. E quem puxa o Brasil é Sul-Sudeste, acabou. Os senhores acham que essa colocação política que ele fez era inocente? Não era. Eu achei que ele era bobo de falar isso, mas ele ganhou. Foi o que ele fez e conseguiu. É o que nós estamos fazendo. E com isso nós estamos consentindo. Perdemos. Perdemos. O comitê gestor é comandado pelos estados mais ricos e mais populosos do Brasil. É isso. Essa é a questão federativa. Né? E tudo isso, todo esse sacrifício, que vai durar mais de 50 anos, né? Parece que até 70 anos, até 2078, 90, pode haver uma mudança, né? Em que serão feitos acertos. Veio com uma promessa. Qual era a promessa? Sim, até no IVA dual. Vamos simplificar tudo. E com isso as empresas convenceram de que haveria uma mudança muito favorável. Isso veio como se fosse uma novidade, como se o Brasil não conhecesse tributos plurifásicos e não cumulativos. Isso é coisa velha para nós, velha. Mais do que eu não, viu, doutora? Não se ofenda. O grande expert
em matéria de não cumulatividade. É o auditor estadual. Eles lidam com isso. Por quê? Por quê? Porque a União ainda está presa à não cumulatividade do velho IPI. O IPI copiou a França quando a França tinha um IVA tímido, né? Físico, crédito físico. Já o ICM também veio com crédito físico na sua origem, mas depois nós tivemos a Lei Candir, né, que instituiu um crédito um pouco mais amplo para o ativo financeiro, coisa que o IPI não fez, só veio isso, escopinhos. Né? Então, os nossos auditores estaduais têm um know-how impressionante nessa matéria, sempre tiveram. Então, não vão ficar silenciosos, não vão ficar silentes no comitê gestor. Eles sabem o que fazem, sabem o que estão fazendo, já devem ter mapeado alguma coisa aí, então eu estou recomendando aos técnicos da União é que eles sim abram o olho com os estaduais. Né? Por quê? A prática nacional não é boa. O que a Constituição prevê para o ICMS há vários anos, desde a instituição da Constituição, desde a promulgação da Constituição de 88 e a Lei Candir, é um ICMS com uma não cumulatividade, não satisfatória, não financeira, um pouco mais ampla, porque nós podemos ter créditos e as empresas têm créditos quando adquirem bens do ativo permanente. Isso não há no IPI. Então, o que o IPI faz é, naquela tabela, concede isenção. Se você vai comprar máquina, você tem isenção, alíquota zero, ela faz isso, ela não trabalha com crédito relativamente à aquisição de bens do ativo permanente. É um outro tipo, né, de não cumulatividade, tipo isso. Tipo, os estados não. E o que os estados fizeram? Por questão de sobrevivência, né, professor Robson, começaram a conceder renúncia fiscal por toda a vida. Entraram, né, no leque dos incentivos, e acho que de forma justa, eu não os condeno, porque eles quebraram a política de juros altos da União, porque não tinham outros recursos. A União é que detém o poder de toda a política cambial, monetária, fiscal, é ela que dita a política. E, portanto, os estados não tiveram outros recursos, quebraram. Mas vejam bem a expertise dos auditores estaduais. Eles se compensaram a dizer que a renúncia tributária dos estados foi real, é uma falácia. A prova está em quê? No projeto, na emenda 132, na PEC, desculpe, agora a emenda constitucional 132, as estratégias dos estados para anular a renúncia tributária, para manter a arrecadação no mesmo padrão, foi exatamente bloquear a compensação dos créditos na não cumulatividade. E fizeram isso ao longo dos anos. Os montantes são tão altos que agora as compensações desses atrasados ela vai se dar em 20 anos. Eu sei, porque lendo os pareceres, viu, o professor Ross, várias empresas paulistas. O Estado de São Paulo, que é o mais rico da federação, ele não tem dó, não, ele bloqueia crédito mesmo. Tem aí o que tem, que nós chamamos crédito, tem um nome específico em que a empresa é obrigada a entrar nesse crédito. ECRED. Oi? É o ECRED. Euecred, para pedir licença ao Estado de São Paulo para compensar o crédito que a Constituição lhe garante. O Estado de São Paulo fala, não, não pode. Pode compensar. Fica o crédito acumulado. Como?
Por quê? Por que que há acumulação de crédito? Não estamos falando de sonegação, não estamos falando de não pagamento, mas nada disso. O ICMS, o IVA, o IPI são tributos sobre o consumo que dependem do mercado. Então, se você não tem débito na saída, você não vai ter como compensar o seu crédito nas compras que você fez. É muito simples. Então, você é exportador, a exportação está imune. Ou nas operações anteriores, até você exportar, você vai acumulando créditos. Se você compra bens do artigo permanente em volume muito alto, mas a sua saída, por razões de mercado, não está absorvendo o seu crédito, você vai acumulando créditos. Se você compra insumos, como era o caso de algumas indústrias paulistas, insumos importados, porque a indústria brasileira vive de importação. Insumo importado é normal na indústria nacional. Então, para industrializar, a indústria compra insumo importado a 18% a alíquota e vende para o norte, nordeste a 7%. Você tem uma diferença aí, vai acumulando, Fred, vai acumulando. É pela estrutura do próprio IVA, que é um tributo de mercado, mesmo no ICMS, a acumulação de crédito. E os estados não deixam compensar. Como que deixariam compensar? Vender esses créditos. Ou, como faz a Europa, se você acumula créditos mais de 3 meses na Europa, você está quebrando o modelo IVA. O Estado vem e ressarce o contribuinte em cash, em dinheiro. Nós estamos falando de empresas capitalizadas. Então, o que que existe em São Paulo? Renúncia tributária em São Paulo, concedendo benefícios em torno de 50 bilhões de reais a 60. Créditos acumulados dos contribuintes, o fisco não deixa, valor 50 a 60 bilhões de reais. Veja, equilibrado. Minas Gerais, renúncia fiscal, mais ou menos 16, 18 bilhões de reais. Créditos acumulados de contribuintes em Minas, 16, 18 reais. Então, agora, considerando isso no país inteiro, deve haver cerca de 200 bilhões de créditos dos contribuintes acumulados, bloqueados. Então, o que esta emenda 132 garante é alguns créditos. Na versão final, que veio do Senado, voltou para a Câmara e foi aprovada na Câmara, vários setores sequer ensejarão o direito ao crédito. Então, houve novidades, vamos dizer assim. Os regimes especiais dos serviços financeiros, não sabemos ainda como eles serão tributados. Podem não gerar crédito para o contribuinte. O setor, que serviços financeiros todos, é um setor enorme. A empresa sempre precisa de empréstimos, dívida, contratos, mas não vai ter crédito. Essa não cumulatividade fracassada. Segundo, a empresa contrata construção civil para obras, para expansão. Não vai ter crédito. Plano de saúde. Quase todas as empresas que eu conheço concedem plano de saúde para seus empregados. Não vai ter crédito. Então, a não cumulatividade foi encolhida. Aí nós estamos nos referindo a não cumulatividade restrita, reduzida, que não abrange o setor tributário. Então, o setor de regimes especiais, aquele que eu me referi especificamente, serviços financeiros de modo geral, construção civil, planos de saúde, não podem não gerar crédito. Há licença na Constituição para não gerarem crédito para os adquirentes, para as empresas adquirentes. Então, isso é alguma coisa
que quebra realmente a não cumulatividade. Mas, o, o, além dos créditos acumulados, no processo normal, operacional da empresa. Você compra muito, faz muitas compras naquele mês, naquele período, mas as suas vendas, por uma peculiaridade do mercado, estão lentas. Então, você não tem saída suficiente para absorver o crédito relativo às suas compras, seja porque você é exportador, seja porque o mercado está retraído. O fato é que esses créditos vão se acumular e não há uma previsão de prazo que o comitê gestor tenha que obedecer para autorizar a empresa para determinar ao Estado ou estados que devolvam em dinheiro, como faz a Europa, os créditos acumulados. Então, nós vamos ter o fenômeno da convivência dos créditos atualmente acumulados pelo país nos 200 bi e os novos que vão se acumulando no novo modelo, porque o novo modelo introduz outras causas de acumulação de créditos. Pela primeira vez na nossa Constituição está dito que o crédito poderá ser desconsiderado ou bloqueado ou anulado se não tiver havido pagamento na etapa anterior. Então, isso não acontece hoje. O direito ao crédito, o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido isso há anos. O direito ao crédito se refere ao imposto incidente na operação anterior, de acordo com as notas fiscais idôneas. Se por um motivo qualquer o seu fornecedor, aquele que lhe vendeu o produto, ou o insumo, ou a mercadoria, estiver falindo, não arrecadou, é um sonegador mesmo, isso é irrelevante se você está com notas fiscais sérias e uma aparência, né, de absoluta legitimidade. Agora, não. A Constituição autoriza uma exceção e podendo criar aquilo que se chama de split, né, splitting payment, um pagamento distribuído, que é um novo fator de acumulação de créditos. Eu acho que as pessoas não compreenderam o que é split. O split, como o nome diz, é uma distribuição do pagamento entre mais pessoas. O que acontece hoje? O fisco só tem direito à diferença. É o que está na Constituição. Que diferença? Entre o débito gerado pelas suas vendas, pelas suas saídas, e o crédito que você tem em relação às suas compras. Então, você vai recolher a fazenda sem ter diferença. Agora, não. Agora pode vir um outro modelo, que é o seguinte, eu explico. A empresa está comprando, se você está nas suas compras, pode ser que a lei determine que você divida, né, o seu pagamento. Você paga ao seu fornecedor o valor comercial. Você tem que pagar ele mesmo pelo produto que você está comprando. Se ele custa R$ 100, você paga ele R$ 100. Mas se há 10%, 20% de imposto, você não paga, como é hoje, aquilo que está na nota fiscal. Esse imposto você vai recolher direto ao fisco. Ok, você recolheu direto ao fisco. Como você recolheu direto ao fisco, você tem crédito. E ele é absoluto, inconteste. Você recolheu ao fisco. Você se acredita. Ok. Mas você vai compensar com o quê? O seu adquirente que você vai revender. Você também vai vender para alguém. Você não é consumidor final. O seu adquirente faz a mesma coisa. Você vai compensar com o quê? É como se a próxima etapa fosse isenta, porque o imposto que está ali na nossa lista foi recolhido. Então, você se descapitaliza. Aí você fica com aquele crédito na sua mão, esperando o comitê gestor acordar e falar: ô, contribuinte,
contribuinte, você. Sabe aquele crédito que foi gerado para você há um ano atrás? Agora, sem juros nem correção monetária, recolha. Eu vou te devolver, tá? Olha, é isso. Isso é o tal split. O splitting payment é uma técnica que protege o fisco. É uma técnica para proteger a fazenda contra a sonegação. Não tem nada, só isto. O que tinha que ter, e a ordem dos advogados, a nossa comissão, sugeriu que, tanto no CDS quanto no IBS, o comitê gestor deveria determinar o ressarcimento dos créditos acumulados até 90 dias depois da sua geração. Até 90. Se, fim do prazo de 90 dias, ele não fosse ressarcido, teria que haver o quê? Juros. E devolução de dinheiro e pagamento de juros. Aí você tem uma mudança de comportamento, que hoje é interessante para os fiscos. Eu estou me referindo, eu morro de medo dessa proximidade da União com os Estados. Os Estados são expertos nessa história de segregar créditos, nessa história de não deixar o contribuinte compensar. Por quê, doutora Rita? Porque quando o contribuinte for compensar, depois, o crédito já está depreciado pela inflação e não tem juros, nem correção monetária. Então, os créditos morrem pela depreciação da moeda. Estes péssimos hábitos, viu, doutora May, vão passar para a União, estou avisando. Eu não estou querendo saber de comitê gestor, conversando demais com a União. Não! Ó, o IVA é dual, ele foi aprovado como dual. A União não pode adquirir esse hábito. Ela bloqueia, sim, ela não faz o bloqueio propriamente dito, mas ela conhece substituição, ela conhece algumas técnicas que vieram dos estados. Isso contamina, é uma espécie de doença gravíssima, que não pode continuar outras auditorias. Então, o que eu sugiro é isso mesmo, doutor Robson, que essa história de simplificação, de padronização de ela, não vale a pena nesse grau. Não é possível que haja, porque o IVA, como o nome indica, é dual. Faz parte da federação a diversidade, a diferença. Então, o que vai acontecer é a diferença mesmo. Nós vamos ter conflitos processuais, procedimentais, para resolvermos ao longo desses próximos anos que virão. Tomara que não consigamos implementar tudo até 2032, porque estão reclamando que essa reforma vai demorar 50 anos. Eu, por mim, ela demoraria 100 anos. Porque em 100 anos nós podemos mudar muito e melhorarmos o nosso fato, né? Então, eu deixo aqui os meus cumprimentos a todos os senhores. Lamento profundamente que seja exatamente este governo que não está atento à União Federativa. Ele está muito preocupado com a união da América Latina. E aqui dentro, nós não podemos criar nenhum racha que comprometa a integridade territorial brasileira. Os estados do Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste têm que se unir cada vez mais. E a União deveria ter orgulho de ser a gestora desses grandes estados. Igualdade? Igualdade, sim, mas a nossa desigualdade é espacial também. Não é só o cashback do muito pobre, não. Nós temos desigualdades regionais, espaciais seríssimas. Então, a União deveria ser a comandante desse processo. E não só a vontade de acumular poder, dinheiro, né? E isso não é de interesse. Bom, os estados perderam a chave do cofre. Hoje,
até pouco tempo. O Estado ainda é, né, parcialmente dono do ICMS que ele ainda arrecada, né? Os últimos, que ele está agonizando, vai agonizar o nosso ICMS. Ele tem a chave do cofre, e amanhã ele não vai ter. Não tem a administração, as leis e o dinheiro a ele, nenhum Estado terá acesso, nem São Paulo. Mas São Paulo tem acesso o quê? Ao comando. Ele é o comandante. Isso não é bom nem para o Estado de São Paulo. Os consumidores paulistas são os mais pobres do país. Por isso que se vai, tenta passar o ICMS, ou o IVA estadual municipal, para o destino, né? Para que os consumidores recebam os frutos, né, daquilo que custerem. É o mais justo. Estima-se que 25% hoje do ICMS paulista é custeado pelos estados mais pobres da federação, que são os adquirentes ou consumidores líquidos, né? Compram mais de São Paulo e do Sudeste do que vendem para os outros estados da federação. Então, essa justiça no destino, né, ela virá em 50 anos. Até lá, isso já foi mudado muitas vezes. Então, eu não estou acreditando nessa justiça da passagem para o destino. Lamento muito, doutora Rita, lamento muito que nós tenhamos que enfrentar isso. Já me conformei, viu, doutor Blecal? Estou conformadíssimo com essa derrota seríssima, mas protesto. Protesto com humildade, né? Perdedor tem que saber que perdeu. Perdemos feio. Eu acho que todos estão conformados. O povo do Norte e do Nordeste até gosta de ser mandado, né? Eu acho que gosta. Pelos estados do Sul e do Sudeste. Vão mandar. O governador Zema ganhou. Ele fez uma reunião ridícula, convocou só o Sul. Eu nunca me senti tão humilhada, porque Minas Gerais tem a fama, e sempre se orgulhou de ser o estado símbolo do país, né? Tanto que as eleições são decididas aqui. Então, Minas sempre foi chamada pelos governadores anteriores o estado da integração nacional. Ele faz a integração do resto do país por questões históricas, culturais, desde a era do ouro, né? Minas recebeu, houve uma guerra, né? A Guerra dos Emboabas, porque os paulistas conquistaram, foram os grandes bandeirantes que descobriram as nossas minas, mas queriam fechar as portas para os desbravadores, né? Apenas os grandes poderiam aqui estar. Aqui está. A Portugal não, quanto mais ouro, mais 20% ia para os portugueses. E Minas Gerais fez a Guerra dos Emboabas para abrir as suas portas para os baianos, para aqueles que vinham de outras terras. E com isso, Minas se abriu, né, a outras províncias da Federação Brasileira. Então, essa é a nossa tradição, essa é a nossa cultura, e este erro gravíssimo que o nosso governador cometeu transformou-se na emenda constitucional 132. Um grande abraço a todos, me perdoe, eu falei demais, mas fico feliz de ter estado aqui com vocês. Eu espero que a doutora Rita não aprenda nada errado. Os nossos são experts, eles sabem como fazer as coisas. Renúncia, todo mundo fala, nossa, o Estado renunciou a tudo. Você bloqueia do lado de lá, equilíbrio e fica do mesmo tamanho. É assim que faz. A coisa é feita assim, doutor Blackout.
Professora Misabel, nós temos que aprender sempre, né? Não tem jeito. O projeto ficou sendo discutido aí durante 30 anos, então não tem como, né? É polêmico tudo que envolve a reforma tributária, né? Então temos muitos desafios pela frente. Temos muito aprendizado pela frente, tanto que tem um período de transação grande aí, a lei complementar tem uma grande responsabilidade, né, para regulamentar diversas situações aí, inclusive situações de incidência e não incidência do IBS. Então, acho que a gente tem muita coisa aí para discutir, para tentar ainda aprimorar, e durante o período de transição aí também, acho que muita coisa o cenário vai se modificando, né? A gente vai ter uma fase, inclusive, de teste, né? Para a gente ver como que vai adaptar. A reforma traz um desafio muito grande de transformação do sistema tributário. Então, eu acho que essas dificuldades, esses desafios que a gente vai enfrentar, faz parte, né? Por mais que tenha havido tanto tempo aí a forma como é feita o debate, né, no âmbito do legislativo, não é fácil, né? Então, eu acho que vamos continuar contribuindo e eu acho que esses debates são fundamentais para que o sistema vá se aprimorando aos poucos. Eu acho que a gente está aí numa escalada. Eu ouso acreditar que teremos aí melhoras ao longo da caminhada, né? Eu acho que tem muita gente boa no Brasil, grandes tributaristas, grandes professores, todo mundo interessado, tá todo mundo preocupado, todo mundo querendo contribuir. Então, eu acredito que a gente possa aí nesse processo de regulamentação, depois no processo de transição, ter aí umas luzes no fim do túnel, né? De que vai haver uma melhora mesmo no nosso sistema, que o nosso sistema precisa ser modernizado, precisa ser atualizado. Com essa economia globalizada aí, a gente não tinha como ficar parado, a gente tinha que fazer alguma coisa e tá todo mundo aí na expectativa de melhora, né? Então a gente trouxe aqui grandes professores que apontam aí os desafios a serem enfrentados, mas eu acredito que a gente vai encontrar caminhos para poder aí resolver os principais problemas, né? Todos aqui contribuindo juntos, eu acho que não tem uma divisão hoje entre fisco e contribuintes. Eu acho que toda a sociedade brasileira, todo mundo quer que essa reforma dê certo. Então, cada estado, né, cada ente federativo, todos as procuradorias de todos os estados, todos os municípios estão sendo conclamadas aí a participarem das discussões, né? É um grande desafio esse comitê gestor, de fato, né? É, o comitê gestor que vai ser responsável aí, né, pelo recebimento dos tributos, ele que vai entregar o que for devido a cada ente federativo. Então, o comitê gestor vem realmente com uma grande missão e nós temos aí esses desafios, né? Não dá para falar que o cenário tá fácil, tá tranquilo, porque uma reforma é, estrutural aí do sistema não é simples de se fazer. Eu acho que a gente tem que ouvir muito o professor Robson, a professora Isabel, a professora Marielbe, e tentar encontrar aí caminhos para trilhar essa regulamentação da melhor forma possível e irmos aí aprimorando nesse período de transição, né? Como a professora Isabel, o professor Robson, a professora Maria mesmo comentaram, podem haver aí outras alterações nesse período, né? Então a gente tem que. Eu sou uma pessoa que tende a acreditar ser aqui que as coisas podem melhorar, né? A gente tem que trabalhar para isso, pelo menos. Estamos aqui para trabalhar para isso, né? Para ampliar os debates, para ouvir, para aprender. É, temos que ter esperança de aprimorar. Precisamos de reforma, isso que eu acho que é uma questão unânime, né? Então, precisamos de simplificação, precisamos de cooperação entre os entes federados, precisamos acabar com a guerra fiscal. Então, nós temos vários pontos aí
que que existe o consenso. Agora, estruturar tudo isso realmente não vai ser fácil. Eu acho que é um desafio de todos nós, né? É, especialmente aí para pessoas que têm aí uma longa experiência com tributário, né, que já passou aí por vários períodos e que podem, de fato, trazer aí essas luzes para a gente possa continuar caminhando. Temos que caminhar para frente, né, doutora Isabel? Não tem jeito, é para frente que se anda, temos que ter esperança e temos que continuar trabalhando, não podemos entregar os pontos, não. Se dá por vencido, não. Então, temos que continuar a luta. A senhora não pode se dar por vencida, não. Temos que continuar lutando até o negócio melhorar. E vai melhorar, se Deus quiser. Então, eu queria agradecer a honra de estar presidindo esse painel com professores de mais alta qualificação, professores que eu admiro, que são assim verdadeiros ícones realmente para todos nós, que nos inspiram sempre a melhorar, a estudar, a ver que tem muita coisa por fazer e que a gente possa continuar aqui esses debates. Agradecer mais uma vez aí o presidente da ANEP, Dr. Becalti, agradecer Leonardo, Antônio, e que tenham muitos eventos como esse, que a gente possa aí continuar debatendo e colocando na mesa as principais discussões da atualidade. Muito obrigada. Não sei se tem alguma questão aí que os participantes tenham enviado para trazer para os professores, não estou acompanhando o chat. Então, eu pergunto aí para o pessoal do suporte, sem perguntas? Ah, Então, sem tá problema. bom. Então, encerramos aí Todos esse painel perplexos. de abertura maravilhoso. Passo a palavra para o nosso presidente. Obrigada.